Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Mais uma vez nós estamos aqui para o nosso encontro. É sempre muito bom poder estar com vocês, dividindo esses ensinamentos. A gente que ficou e tem estado ainda tão afastado fisicamente uns dos outros, esses momentos nos aproximam e faz com que pensemos juntos em propostas de renovação, de mudança. E de certo modo, meus irmãos, nós precisamos nos pautar dentro desses ensinamentos de Jesus para o fortalecimento da nossa fé e da nossa esperança. Hoje, dando continuidade ao livro Espírito e Vida, livro psicografado pelo Divaldo, ditado por Joana de Ângeles, ele traz na lição hoje 17 o tema obsessores. E Joana de Ângeles vai nos trazer nessa mensagem, meus irmãos, uma reflexão importantíssima. Ela vai nos situar dentro do contexto das obsessões que nós mesmos criamos, do nosso psiquismo, da nossa relação com a vida, com as pessoas, com as nossas emoções. Joana vai despertar o nosso coração, talvez para um entendimento que até então nós não tínhamos alcançado, ou pelo menos não havíamos pensado, em se tratando de um tema como esse. E nisso está mais um presente dela em nosso benefício. A lição começa com a citação do Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, item 237. O fragmento que ela tira dessa obra é a seguinte: a obsessão apresenta diversos caracteres que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Esse capítulo no Livro dos Médiuns vai tratar dessas ações do mundo inferior, sobre a mediunidade do médium, né? Fala sobre esse grau de ação, né? A diferença que existe dentro de uma designação e da outra, da intensidade do manejo dessas energias psíquicas no campo mental do indivíduo e também do quão isso pode gerar de comportamento no médium invigilante, descuidado, né? E nesse momento em que Joana traz à tona essas questões para nós, ela começa o texto fazendo uma abordagem que eu, na verdade, vou ler para vocês aqui, é uma parte pequena, mas ela vai nos situar o que ela traz para a gente disso. Na verdade, ela não vai falar do fenômeno de obsessão tratado especificamente ali nesse capítulo do Livro dos Médiuns. Mas olha como que ela abre isso para nós. Olha, ela coloca assim: efetivamente, há muitos tipos de obsessões, vou ler de novo. Efetivamente, há muitos tipos de obsessores, inumeráveis formas de obsessão. Não somente pela contrição violenta de um desencarnado sobre outro encarnado,
que é a abordagem dada no Livro dos Médiuns, cuja citação ela puxou lá. Interessante a gente pensar nisso, meus irmãos, porque é muito comum as pessoas falarem das suas desditas, das suas dificuldades, dos seus fracassos, insucessos, e colocar isso à conta dos obsessores. É muito comum isso, né? Às vezes mesmo sem nenhuma referência disso, sem nenhum sinal de que naquela situação, naquela circunstância, né, a pessoa está sob o jugo de um espírito malévolo, imperfeito ou coisa assim. Apenas pelo simples fato de, às vezes, ser mais cômodo, mais fácil colocar a culpa nos desencarnados do que assumir o ônus das nossas próprias ações. Então ela vem dizendo aqui, ó, existem muitos tipos de obsessores e inumeráveis obsessões. E aí ela vem, não apenas, ela continua, olha isso aqui, não apenas provocada pelos habitantes da erraticidade, ou seja, não apenas realizada por aqueles que estão fora do corpo físico. Obsessor, em bom vernáculo, né, em boas palavras, é todo aquele que causa obsessão, que perturba, que inquieta. Olha só, obsessor, em bom termo, né, vamos dizer assim, é todo aquele que causa obsessão, que perturba, que inquieta. Essa definição que Joana traz para nós nos faz pensar o seguinte: no mundo físico, não há pessoas encarnadas próximas a nós que nos perturbam, que nos tiram o sossego, que nos deixam inquietas. Não há? Que sugam as nossas forças, as nossas energias, os nossos melhores dias. Temos isso? Então olha como que ela abre esse leque, é de uma perspicácia, né, gente, de um carinho conosco, né, de fazer assim, mas pensa nisso, né? Ela traz um tema e para puxar outro, alavancar outro, tão importante na vida de todos nós. E a partir daqui, ou seja, porque é claro que quando a gente pensa nisso, não existem sim, existem mesmo pessoas que sugam as nossas energias, que nos inquietam, que nos aborrecem, que nos atormentam. Mas tem um ponto interessante nisso também. Porque nós mesmos também somos causadores dessas inquietações dentro do nosso coração, dentro do nosso sentimento. Quantos de nós não levanta aflito, desajustado, em desequilíbrio, por ações que nós tomamos conosco mesmo, por escolhas que nós fizemos, por linha de comportamento adotado, não é? Então olha que interessante essa abordagem dela. Então nesse pacote de observações que ela vai levantar aqui para nós um monte de questões, a mente da gente tem que se abrir. A gente tem que ler um texto desse pensando assim, poxa, mas eu identifico que na minha vida eu tenho essa pessoa, que não sou eu, que é outra pessoa, e que exerce sobre mim esse poder de me inquietar, de me distrair, de me tirar o sossego, de me tirar a paz, de me tirar a alegria. Mas ao mesmo tempo que a gente abre esse pensamento, a gente tem que voltar esse olhar para nós.
Se nesses exemplos que Joana vai trazer para nós, se nós também não somos conosco esse elemento de desassossego, né? Então a gente vai ter que abrir nosso pensamento aqui. Aí ela vem assim: o amor pervertido é obsessor impiedoso. Quantas histórias a gente observa, vê, tem notícia, tem conhecimento de um amor que causa mal, de um amor que impede o outro de viver, de um amor que suga a vida do indivíduo amado, que se diz amado, uma confusão de sentimentos, de um sentimento puro como o amor, que se envolve com poder, que se envolve com desmando, que se envolve com posse. Quantos vivem atormentados por isso? O desejo de querer ser amado da forma como pensa que deve ser, e o simples fato do outro não corresponder a esse amor da forma como se queria, gera tormento, desassossego, insônia, pensa-se naquilo o tempo todo, a todo instante, a todo minuto, não consegue tirar aquilo da mente. Pensa bem, gente, se isso não é um processo obsessivo, muito mais daquele que subjuga o outro, né? Olha a gente falando ali das fascinações, das obsessões, das mais simples, né? Até mesmo a subjugação citada ali por Joana como extrato do Livro dos Médiuns. Ela continua: a maledicência, quanto mais, ou seja, insistente, perniciosa, né? É corrosivo, aniquilante. Olha, isso é verdade. A pessoa, né, que gera esse desconforto a partir da fala maldosa, insana, descuidada, violenta da vida alheia. Como que isso é degradante? Como que isso causa naquele que é vítima do comentário tremenda dor, profundo desgosto. E o que pratica está sempre inquieto, porque está sempre a par de uma nova informação, a caça de uma nova notícia, do próximo capítulo daquela história que às vezes ele mesmo engendrou, né? Ele mesmo buscou. Olha isso. O egoísmo vigoroso é verdugo cruel, né? Porque o indivíduo egoísta, ele não está em paz, né? Pensa bem, se o egoísta precisa de ter a ação do obsessor desencarnado para ele estar fora do equilíbrio. Não, ele já está fora do equilíbrio por natureza própria, porque ele se coloca nesse contexto, nessa situação, não é? A impiedade é inimigo da vida do outro, das boas ações, do servir, do ser generoso, né, amoroso, cristão. A revolta permanente é sequaz da morte, né? É parceiro dessa perda, dessa dor, dessa angústia. A pessoa em revolta não consegue dormir, não consegue comer em paz. Não. Pensa bem, meus irmãos, se
se ainda precisa da ação do desencarnado para alguém se dizer vítima de obsessões, se o próprio indivíduo tramita nesse campo consigo mesmo. A avareza mesquinha, o vício de qualquer natureza, o vício, gente, porque, olha, a pessoa que tem um vício, ela não tem paz, ela precisa matar a sede daquela ausência, seja lá o que for, seja lá o que for. Passa a ser necessidade constante aquilo. E tira paz, tira equilíbrio, tira sossego. Ela continua, a fraqueza moral é vassalo da destruição. E ainda nós vamos ver a obsessão pelo dinheiro, muito comum, né, gente, nos nossos dias, nesse estado que nós nos encontramos. Quantos de nós vítimas do apego ao dinheiro, às coisas materiais? Quantas pessoas perdem o caráter, a boa conduta, a compostura, os bons sentimentos, porque se escravizam pelo dinheiro, se sentem mesmo fascinados de uma tal forma que não medem o que fazer, vão até as últimas consequências para ter. E quanto mais tem, mais infeliz fica, porque não vai encontrar ali a paz, o sossego da alma. Quantos, pelo apego ao dinheiro, se metem em contas absurdas, com dívidas, na aquisição de bens materiais e se tornam escravos disso. E quanto sofrimento, quanta dor isso traz. É um processo obsessivo de dependência instituído, que faz a pessoa perder a razão, que faz a pessoa ser escravo daquilo, daquela ideia. Ela coloca fascinação pelo sexo. Quantos desatinos são criados por aqueles movidos por energia sexual em detrimento das coisas espirituais? O sexo perde a bênção que existe, né, para ser vítima de pensamentos e de atos ruins, degradantes, viciosos, corrompidos, né? A subjugação ao prazer, não se mede esforços para gozar da vida, tudo que a vida pode ofertar. A loucura pela posse, seja de coisas materiais, seja de pessoas, está sempre querendo alguma coisa, de seu, a necessidade de dizer meu, né? Sem entender das coisas espirituais, sem entender que a vida é passageira, sem entender que dessa vida só se leva aquilo que de espiritual nós conseguimos guardar, né? Ela continua, muitos pensamentos cruzam o éter na esfera dos homens, estabelecendo contato entre pessoas encarnadas em processo de terrível obsessão. Olha que ela já está falando do mundo físico mesmo, né? Ela já nem está aqui se referindo aos desencarnados, porque o desencarnado, ele tem essas ações, né? Muitas delas marcadas por histórias nossas do passado, mas a gente precisa entender que as nossas tendências, né, essas coisas pelas quais ela citou aqui, quando a gente desencarnar, se nós não nos libertarmos disso, nós vamos continuar no mundo espiritual desse jeito, avarento, egoísta, precisando saciar
o nosso prazer, né, os nossos vícios, jogando uns contra os outros pela palavrinha maldosa e maledicente. Olha como que isso se dá. Né? Então a gente tem que entender isso. A gente não é porque a gente tramita do mundo físico para o espiritual com o desenlace do corpo físico, a gente muda as coisas, não muda, né? Ela continua, ideias fixas que ressumbram dos escaninhos da consciência culpada de ontem suplicam e enredando outros ao sofrimento, aos coluios de libertação problemática, nessa cumplicidade, nessa necessidade de estar e de escravizar o outro, as suas ideias, aos seus pensamentos. E aí ela fala aqui dessa nossa história de vidas passadas, porque a matriz dessas nossas tendências está no nosso eu interior. Quando a gente percebe que essas coisas nos chegam de forma muito intensa, nós temos que ser muito vigilantes, porque isso dá indício do que somos e que tipo de experiências a gente veio buscando ao longo das nossas encarnações. O autoconhecimento, por mais que a gente fale assim, é muito difícil a gente se autoconhecer, é verdade, não é tarefa fácil. Mas se a gente fizer um exame, a gente sabe mais ou menos por onde a gente tramita as nossas emoções, os nossos interesses. E isso aí já basta para a gente saber muito de nós. Muito de nós. E entender onde estão nossas fragilidades, né, emocionais. Tem como a gente saber. Ela continua. Permutas, né, trocas psíquicas em forma de viciação dão vida a larvas e formas mentais muito lamentáveis, que intercambiam as ondas do pensamento. Então, a gente, do mesmo modo que o mundo invisível, né, um obsessor, atua sobre a nossa mente, um encarnado atua sobre a mente de um outro encarnado. Então, nós estamos aqui na vida física, nesse universo de troca de identidades. Por isso a necessidade da vigilância, meus irmãos, porque o que paira, no geral, não são pensamentos dignos, porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós ainda muito viciosos, o nosso campo mental é de muita inferioridade. Então, o que nos alimenta nessa energia psíquica à nossa volta não é de boa qualidade. Aí é que a gente precisa vigiar, porque senão a gente acaba se deixando levar por essas ondas, né? E acaba se comprometendo também. Né? A Joana está fazendo essa advertência para nós. E ela diz assim, ó, além dessas, as obsessões geradas pelos espíritos desnudados do corpo, ou seja, fora do corpo físico, aumentam os problemas que fazem parte da agenda dos homens, dando largas à alienação que campeia desenfreada, porque aí faz uma mistura das nossas ideias, dos nossos pensamentos, que a gente divide com grupos, com familiares, com pessoas afins, essa coisa toda. E o mundo invisível nesse acesso fácil ao nosso campo psíquico. Então a gente ouve colocações como essa, a gente fala assim, nossa, mas então estamos soltos nesse mundo, porque se eu tramito no mundo com a minha carga psíquica emocional de pouco valor pela minha condição espiritual, se eu compartilho isso com outras pessoas, se eu exerço sobre outros processos obsessivos que às vezes eu nem identifico, se eu exerço sobre mim mesmo processos obsessivos que eu também não identifico, e se o mundo invisível tem acesso a esse meu campo mental e compartilha comigo disso, então eu estou perdida. A ideia que se dá é essa, né? Então eu estou perdida. A Joana vem desenhando esse cenário para nós e ela agora vai dizer assim, mas será que a gente está perdido? Porque é fato a gente entender essas coisas do magnetismo, das ideias, das tendências, isso é muito
a gente precisa saber disso tudo, né? Vamos ficar andando aí, perdidos no mundo. A gente sabe das coisas, pelo menos das ideias básicas, pra gente entender mais ou menos como que isso acontece. Mas Jesus falou para nós que nós não estaríamos sozinhos, que a gente poderia ir até Ele do jeito que nós estávamos, que Ele nos aliviaria, que Deus era por nós como Pai e Criador desse universo. Então, aonde que eles estão nesse meio todo? Aonde que se configura a presença de Deus e de Jesus nesse cenário que a gente vem fazendo uma leitura, parece caótico, né? Então vamos entender aqui agora o que ela fala. Há, no entanto, na doutrina espírita, antídotos valiosos para quaisquer modalidades obsessivas e para qualquer tipo de obsessor. Aí ela pegou todo esse pacote que ela falou pra gente, falou assim, mas tem um antídoto para isso. E que a doutrina espírita nos ensina. Aí ela fala. Ao apelo do Cristo, o discípulo encontra as armas necessárias para enfrentar os embates da vida redentora. Então ela fala, o antídoto para nós está em Jesus Cristo. Porque veja bem, não há mal que perdure se a gente tem Jesus no coração. Aí ela fala, a prece é a armadura indestrutível. E a gente não tem muito esse hábito, né, meus irmãos? Porque a gente não está falando aqui da prece mecânica, que se reza o tempo todo. É da prece sentida, dessa conversa que a gente quer ter com Deus, falando de nós para Ele, né? O amor desinteressado, nas suas manifestações fraternas, converte os braços em asas de caridade para o voo ao cismo da vida. Olha que lindo isso. E aí a gente pensa assim, qual seria então o antídoto, né? Olha, essa busca de Jesus como nosso guia e modelo, a oração que nos aproxima dos nossos benfeitores espirituais, nosso anjo guardião, dos nossos protetores, mas o trabalho no bem. Porque o amor que ela cita aqui, né, o amor desinteressado, ele tem que ser obra. O amor verdadeiro não se guarda para si. Ele é manifestação de alegria, de viver, de gratidão por tudo que a gente recebe nessa vida e de trabalho no bem, porque quando a gente serve ao outro, é esse amor que se planifica na vida, né? Então é o amor-trabalho. Ela continua, a paciência oferece um medicamento eficaz, saber esperar, meus irmãos. Saber esperar na dor, na fome, no abandono, na solidão, na falta de oportunidade. Saber esperar, porque o bem sempre virá. Aí ela continua, e o conhecimento das verdades espirituais enseja ânimo, coragem, renovação para o bem, que servem de base à saúde e ao comportamento cristão e salvador. Então ela fala, olha que lindo isso, né? A prece, o amor, o trabalho, a oração, a busca de Jesus, né? A paciência de se reconhecer, saber esperar, e o conhecimento. Precisa estudar a doutrina espírita, entender a doutrina espírita para a gente compreender melhor. Aí ela finaliza assim, ó, exemplifica, pois, sempre e a cada instante o conhecimento espírita que borda o teu coração de alegria. O espiritismo é também um tratado de sublimação. Um modesto ato de humildade projeta luz nas sombras das mentes que te espreitam, né, que te observam.
um singelo gesto de amor, representa a esperança àqueles que têm fome de compreensão. Não menospreze as migalhas cristãs que são fortes para o teu futuro. Minúsculo pólen é o agente de uma vida. Humilde gota de essência esparra um aroma à sua volta. Se pretendes a montanha altaneira, começa a ascensão pela base, acostumando-te lentamente às alturas. Escuta a voz do sofrimento nos corações dos outros e nunca negues a tua bondade, cheia de entendimento. O mestre, antes de alçar-se à glória estelar, lecionou, utilizando um grão de mostarda, uma insignificante moeda, uma figueira estéril, uma ovelha desgarrada. Escutou paciente os problemas corriqueiros que afligiam o povo e revelou-lhes terapêutica precisa para os diversos males. Verbeirou, inconcurso, os abusos de toda a natureza e o crime. No entanto, sempre magnânimo, não separou a cordura da energia nem a bondade do amor. Sábio, humilde, silenciou no pretório a própria defesa. Todavia, erguera muitas vezes a voz para instruir o fraco e o oprimido, clareando as mentes e os corações com a luz dos seus ensinos libertadores, fazendo-se precioso legado de uma doutrina de ação sem rejubilo, sem coisas desse tipo, ou inflamada numa retórica vazia. Jesus, meus irmãos, é para nós esse referencial de amor. E é um fato. A vida, ela se apresenta para todos nós com muitos desafios. Quando Joana traz um tema desse para nós, ela sabe das nossas incertezas, das nossas dificuldades. Ela só quer nos alertar, porque às vezes falta alguém falar pra gente assim: nossa, olha, pensa nisso, reflita sobre isso, dá uma olhadinha nessa conduta, tanto sofrimento que você passa, tanta dor que você passa, dá uma olhadinha, uma mudança de atitude sua mudaria esse cenário todo. É disso que ela está falando. Então, a mensagem dela é de acolhimento das nossas dores, de orientação para os nossos sofrimentos e de reflexão. Hoje foi uma mensagem que eu praticamente li ela toda, não tinha como eu não ler, para a gente poder entender do que ela estava colocando. Peço desculpas aí por tanta leitura, mas a gente precisava para poder compreender sem titubear a mensagem de renovação, de alerta ao mesmo tempo, de consolo e de renovação. Que a gente possa terminar aí essa semana movidos por esses sentimentos curativos, dignos de bons pensamentos para todos nós e de melhores atitudes, e que na próxima semana possamos retornar aqui renovados nas nossas intenções, na nossa fé, na nossa alegria e na nossa constância na reforma íntima. Que Deus os abençoe, os ilumine, os ampare, que vocês tenham muita alegria, que seja uma semana muito abençoada para todos vocês. Até semana que vem, fiquem com Deus.